Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Seminário promovido pela Corte de Contas Sergipana aborda o assédio moral e a discriminação nos ambientes de trabalho. A forma da gente prevenir o assédio é conhecendo, é falando sobre, é treinando as equipes. O presidente do TCE, Suzana Azevedo, e procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, participam do 5º Congresso Internacional de Controle Público e Luta contra a Corrupção, realizado em Salamanca, na Espanha. Fiscais do erário, conselheiros do TCE julgam quase 400 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na penúltima semana do mês de março. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da semana é a importância do controle interno para o bom andamento da gestão pública. Nesse Diálogo Cidadão de hoje, converso com aquele que é o controlador, inclusive, do próprio tribunal, Dr. João Ribeiro Soares. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. O assédio moral e a discriminação nos ambientes de trabalho foram discutidos durante o seminário promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe. Confira os destaques na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O seminário Prevenção e Tratamento ao Assédio Moral e à Discriminação fez parte das ações em referência ao mês da mulher no Tribunal de Contas. A iniciativa foi idealizada com o objetivo de conscientizar todos os servidores sobre a gravidade dessas questões e promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso para todos. Embora homens e mulheres possam ser vítimas de assédio, o problema ainda atinge mais as mulheres. De acordo com uma pesquisa feita no ano passado pela Cato, empresa recrutadora de candidatos, 38,7% das mulheres brasileiras já sofreram assédio moral dentro das empresas. De acordo com a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, Nara Rebouças, que mediou o seminário, o conhecimento e a conscientização são os caminhos para combater o assédio. A forma da gente prevenir o assédio é conhecendo, é falando sobre, é treinando as equipes, é treinando as pessoas, porque às vezes as pessoas são vítimas de assédio e elas nem se percebem que elas foram vítimas de assédio, que elas estão passando por aquilo, porque é uma coisa tão constrangedora, é uma coisa tão velada, é uma coisa feita num ambiente que você está ali achando que você está num ambiente seguro e você está num ambiente tóxico, né? Então o objetivo é esse, é falar sobre esse assunto, porque infelizmente nós mulheres somos as maiores vítimas. Eu não quero levantar bandeira de sexo, mas é importante que a gente saiba que, infelizmente, por qualquer fonte de pesquisa, por qualquer período analisado, as mulheres sempre são as maiores vítimas e a gente precisa deixar um basta nisso aí, né? A delegada de polícia e diretora de proteção e combate à violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Sergipe, Ana Carolina Jorge, também foi convidada para palestrar no evento e falou sobre os dados da violência contra a mulher em Sergipe e as iniciativas do governo para apoiar e acolher as vítimas. Com a criação da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, nós atualmente somos responsáveis pela articulação dessa rede. Então, se tem uma mulher que procura os serviços da rede de proteção e não é devidamente acolhida e não tem esse atendimento humanizado, a Secretaria de Estado entra nessa intervenção para poder destravar esta rota crítica, compreender os entraves que essa mulher está passando para que a gente possa articular e conversar com as instituições para rever as suas práticas. Ao longo do seminário, os participantes puderam interagir e, além de trocar experiências, puderam tirar dúvidas. A advogada Vanessa Matos conversou sobre as diversas formas de assédio e lembrou que algumas delas não são facilmente identificadas. Por isso, é tão importante que mulheres e homens aprendam a identificar o assédio para prevenir a prática e que as mulheres saibam quais são seus direitos e como buscar ajuda. É um tema bastante importante para que todos saibam seus direitos, saibam, se está passando, como procurar uma ajuda e como prevenir também, para que o tribunal, os chefes, eles saibam o que é e previna isso que não aconteça mais. E a Corte de Contas Sergipana se fez presente durante o 5º Congresso Internacional de Controle Público e Luta contra a Corrupção, realizado na Espanha. A presidente do TCE, Suzana Azevedo, e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, participaram do evento. O 5º Congresso Internacional de Controle e Luta contra a Corrupção aconteceu entre os dias 18 e 21 de março, na cidade espanhola de Salamanca. O evento, que teve como tema principal o direito nas políticas públicas e o controle, foi promovido pela Universidade de Salamanca em parceria com o Instituto Rui Barbosa
e reuniu representantes dos Tribunais de Contas do Brasil, Espanha e Portugal. A Corte de Contas sergipana esteve representada pela presidente Suzana Azevedo, chegou a comandar uma das mesas do evento. Além dela, o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, também prestigiou o Congresso. E os conselheiros do TCE julgaram quase 400 processos na penúltima semana de trabalho nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 178 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Rafael Fonseca, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, auditoria de conformidade, aposentadorias, pensões previdenciárias ou especiais, reformas ou transferências para reserva remunerada, pensão por morte, revisão de proventos e aposentadoria especial. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 182 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, além do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Entre os assuntos da pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias por invalidez ou tempo de contribuição, reforma ou transferência para reserva remunerada, pensão previdenciária e revisão de proventos. Na sessão plenária, que ocorreu sob o comando do conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 22 processos, 9 protocolos e 4 medidas cautelares. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, denúncias, recursos de reconsideração, ofício e representação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da semana é o papel do controle interno para o bom desempenho da gestão pública. É depois do intervalo. A gente volta já. Olá pessoal, eu sou Paulo Souza, jornalista aqui da Jovem Pan e do horanews.net. E a minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: qual a diferença entre auditoria operacional e auditoria de conformidade? Paulo, como as nossas normas definem, a auditoria de conformidade é um exame independente e objetivo para determinar se um objeto está ou não em conformidade com a legislação aplicável. Já a auditoria operacional é um exame independente e objetivo para verificar a economicidade, a eficiência ou a efetividade de uma organização, de uma política pública ou de um programa governamental. E hoje, no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da vez é a importância do controle interno para o bom andamento da gestão pública. O jornalista Messias Carvalho convidou para falar sobre o assunto o coordenador responsável pela pasta no TCE, João Ribeiro Soares. Veja. Nesse Diálogo Cidadão de hoje, converso com aquele que é o controlador, inclusive, do próprio tribunal, né, doutor João Ribeiro Soares. Vamos falar sobre o papel do controlador, né, a importância, o ganho cidadão, quando você tem uma atuação firme daquele que tem a responsabilidade de mitigar prejuízos, de cuidar da coisa pública. João, muito obrigado por atender o nosso convite. Aqui é o nosso Diálogo Cidadão, no nosso TCE, para a gente esclarecer exatamente. Depois eu quero que você me conte um pouquinho da sua trajetória, né? Eu estava observando, o homem tem um currículo vasto, com experiência em vários órgãos, né, em gestão pública. Hoje responde pelo controle interno do Tribunal de Contas do Estado. E como auditor, conhece muito o papel, a importância do controle interno. Vamos esclarecer o que é o controle interno, com a proposta dessa figura? O controle interno ele é o responsável para acompanhar a gestão pública e avaliar todos os seus procedimentos. Ele vai acompanhar e avaliar
o que está definido no plano plurianual, né, na lei de diretriz orçamentária, no próprio orçamento, saber se está sendo executado aquilo que foi realmente planejado, né. Ele também tem a finalidade de avaliar se os recursos estão sendo bem aplicados, né, de acordo com o que estabelecido tanto pela Constituição ou por leis específicas a que foram destinados, recursos destinados. Então, ele é um órgão muito importante para a gestão pública, porque é ele que vai dar o aval ao gestor e algumas políticas, se realmente o processo ele está sendo encaminhado e aplicado adequadamente. A gente tem um exemplo, por exemplo, da educação. A educação se aplica-se 25% na educação, mas será que esse recurso ele está sendo bem gerido, bem aplicado? Necessariamente eu posso aplicar os 25% na educação, mas os recursos foram desviados de finalidade. Então, assim, a função do controle interno é justamente isso, acompanhar as políticas públicas, né, dando um resultado mais fidedigno ao gestor e dando direcionamento, né, para que ele venha melhorar em algumas ações de governo. Seria a cabeça organizacional, a cabeça pensante de uma gestão. Você falou aí sobre o plano plurianual e aí vem a questão orçamentária, que são duas questões, inclusive a gente vai trazer futuramente a debate aqui no nosso Diálogo Cidadão, mas que, né, estão ligadas diretamente a essa figura do controle interno. O plano plurianual é o planejamento, né, é a espinha dorsal do que a gestão se propõe a fazer, né, a partir do seu primeiro ano de mandato. E aquilo precisa ser cumprido, tal qual o orçamento. Né? Esse é um papel fundamental do controle. É fundamental, porque você faz um planejamento de 4 anos, né? Quais são as ações que você vai executar durante esses 4 anos. No início de gestão, geralmente o governo ele já pega o último ano que foi do gestor anterior, mas também ele vai deixar o último ano para que o novo governo, o primeiro ano. Então, mas durante o seu primeiro ano, ele vai executar o plano anual para os 4 anos seguintes. Então, é através dele que você vai estabelecer as ações de governo, né? E dentro dessas ações vem a lei de diretrizes orçamentárias, também que está ligado ao que você vai executar efetivamente naquele ano do orçamento. E o orçamento é o detalhamento das despesas, das ações, dos projetos, das atividades, para atingir aquela meta que você pretende concluir, né? Quer dizer, é um jogo para ser jogado com muita seriedade, né, com cumprimento das regras, o que historicamente nunca aconteceu. Né? Agora há uma exigência formal muito maior, inclusive responsabilização, a partir da Lei 14.133 apertou um pouco mais, né, de que a figura do controle interno, o controlador interno, não pode ser apenas um jogo retórico. Não. A nova lei de licitações e contratos, ela traz uma grande, eu acho que seria assim um grande avanço para o controle interno, porque ela, antes na 8666, a gente só tinha realmente o parecer da jurídica. Hoje o controle interno, ele também há uma necessidade dele fazer também uma análise e emitir parecer, tanto na fase interna como na fase externa. Então ele também vai avaliar se aquele processo, se aquela contratação ela está adequada à legislação, se cumpriu os prazos, se foram feitos os orçamentos adequados, né? Estabelecido o critério que a lei determina. Então a função do controle interno também é uma análise prévia para que não ocorra dano ao erário, não cause prejuízo, né? E que não haja o erro mesmo, né? No processo de contratação. Então, ele está bem estabelecido. Qual a leitura que você faz? Né? Eu falava inicialmente do seu currículo, já atuou inclusive fora do tribunal em órgãos de planejamento, de assessoramento, de gestão pública. E hoje você responde pela Controladoria do Tribunal e, evidentemente, tem um conhecimento da situação nível Brasil. Estamos longe de ter efetivamente a aplicação dessas regras legais, ou seja, respeito ao controlador, porque muitas vezes, historicamente, o que a gente via, não, a controladoria era apenas mais uma secretaria da gestão e o controlador
repetir aqueles pareceres, inclusive, na prestação de contas, que a gente já sabe de cor e salteado, que ninguém, inclusive, nem lia mais, né? Qual é a situação hoje, a leitura que você faz? Não, a leitura hoje, a responsabilidade do controle externo é importantíssima. Só que também há necessidade de uma estruturação do controle interno por parte dos gestores, tanto na parte estrutura mesmo, na parte de pessoal, ter pessoal qualificado, treinado, porque inclusive o controle interno, se ele por acaso detectar algum erro, ele tem que imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas. Caso ele não comunique, ele é responsável solidário, né? Inclusive nessa comunicação ele tem que apontar qual foi a ilegalidade e a irregularidade que ele verificou, o que foi que ele providenciou, né, para poder sanar essa irregularidade ou ilegalidade. Ele também, caso haja dano, quais foram as providências que ele para recuperar esse dano que causou, e também providenciar o que foi, e informar ao tribunal o que foi que ele fez para que não ocorra mais esse determinado tipo de erro ou falha, entendeu? Ele hoje é responsável, então o cerco está se fechando, né? Então há uma necessidade de ter um compromisso maior com a coisa pública e realmente assumir verdadeiramente. Apesar que nós sabemos que hoje em dia a maioria dos municípios são cargos em comissões que têm receios de fazer apontamento com medo de ser exonerado, mas só que também se ele não o fizer, pode ser responsabilidade solidariamente, né? Quando você fala em controle interno, em fiscal de contrato, em gestão responsável, está se cuidando do dinheiro público, né? Uma posição austera de um controlador interno, né, não é outra coisa. O senhor falou isso, ele preserva a gestão, evita o erro. Mas na medida que ele preserva a gestão, ele está cuidando do dinheiro público, né? Sim, e vai estar resultado para a população. Se o dinheiro for bem aplicado, quem vai ser beneficiado é a população. Tanto o controle interno como o controle externo. Quando nós vamos fazer uma auditoria em algum determinado órgão, aquele recurso que ele é bem aplicado, que ele é bem gerido, vai beneficiar quem? A população. Então, sempre a população, nós temos que fazer o trabalho pensando na população, porque os recursos eles são destinados o quê? Para atingir os objetivos, uma boa educação, um bom atendimento de saúde, né? Transporte, tudo isso. Então, isso é o que cabe a nós, como os fiscais, tanto interno como externo, gerir e acompanhar se realmente os gastos estão sendo bem aplicados. Existem o controle interno, existem níveis que promovam assim, alguma diferenciação de prefeituras, né, dos diversos jurisdicionados, de empresas públicas, de câmaras municipais? Como é que se estabelece essa regra? O controle interno, ele é controle interno, né? Agora, cada um vai trabalhar de acordo com a estrutura organizacional. Então ela vai se adequar às normas internas, o que é que define as normas internas, a estrutura, né? As situações típicas daquela instituição. Ele vai se adequar às situações típicas. Por exemplo, tem ações que a Câmara é mais o quê? Função legislativa. Não vai ser a mesma função da Prefeitura, porque ela abrange várias funções, né? Educação, saúde, transporte, lazer. Então, ela só vai ser mais ampliada, né? Na Câmara é mais restrita, mas o modo de gerir, de acompanhar é o mesmo. Apenas ela vai ter uma amplitude maior de avaliar as ações, né? O controle interno, ele está para todas as secretarias em pé de igualdade ou ele está no nível organizacional, numa escala superior? Não, ele está igual a todos, né? Apenas a atribuição dele é diferenciada. É tomar conta de todo mundo. É diferenciada, né? Porque ele é orientador, né? Ele é orientador da gestão, então ele vai acompanhar todas as ações de governos. Então, se é todas, é em todas as secretarias, em toda a gestão, né? Nos planejamentos estratégicos que tem. Então, ele vai gerir e acompanhar toda a gestão, é o governo, é o poder, né? É o ganha-ganha, né? Na medida em que o gestor cumpre todas as matrizes de responsabilidade no controle interno, né? Que evita os riscos, que evita os erros, que evita as fraudes, ganha o gestor, porque não vai ter problema lá na frente, ganha o controlador
interno, que também não vai ter problema, porque ele responde solidariamente. Lembrando que essas responsabilizações se tornaram mais sérias a partir de agora. Mas sempre foi assim, o controle interno nomeava quem ele queria. Mas não é bem assim. Agora, quem for o controle interno vai responder. A responsabilidade sempre existiu, né? Apenas houve uma responsabilidade a mais. A mais, né? E nesse ganha o erário, né? Ganha a coisa pública, ganha a sociedade, que acaba sendo beneficiada por uma gestão com responsabilidade. Sim, e o gestor, o controle interno, que realmente for fazer o trabalho certo, ele pode ter uma certeza, ele vai ter problema com os outros gestores, porque ele vai apontar as falhas e erros, né? Para que não seja prejudicado. Então, de certo modo, ele arruma até um certo problema, mas é necessário, né? Para proteger a gestão. E aí ganha todo mundo. Lembrando que tudo isso está tipificado em lei, ninguém está inventando nada. O que a gente teve a oportunidade nesse diálogo cidadão hoje de beber na sabedoria do Dr. João Ribeiro Soares. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, né? E obrigado a todos. Grande abraço. A entrevista que você acabou de assistir pode ser revista no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o nosso próximo encontro.